Hoje o Combrecar TV traz para vocês a avaliação do mais novo lançamento da Citroën no mercado brasileiro. Estamos falando aí do Citroën C4 Cactus, modelo montado na plataforma de carros compactos da PSA. C4 Cactus que tem várias versões. Nesse vídeo a gente traz para vocês a versão Shine, a versão topo de linha, inclusive a mais equipada justamente com o PEC. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes desse super lançamento da Citroën que promete ser um dos melhores crossovers do mercado brasileiro. Outro item muito legal no C4 Cactus é realmente o design. Aliás, a gente já viu esse design aqui no C4 Picasso. Foi lá que a gente viu a primeira vez esse tipo de construção. Assim, a gente tem aqui nessa parte superior o Daytime Running Light, aquelas luzes de condução diurna que se acendem quando você está com o motor ligado e com o câmbio in drive. Essas aqui são todas em LED. Aqui na parte de baixo a gente tem o conjunto do farol. Deste lado aqui nós temos o farol alto e baixo, na mesma parábola. Eles não têm duplo parabólico. E aqui na parte mais interna nós temos a luz de pisca. Aqui é tudo halógeno ou iluminação convencional, não temos LED. A gente também tem aqui o farol auxiliar aqui embaixo, também com iluminação halógena. A gente também percebe essa cor branca aqui, que quando o carro tem pintura Biton, ele acompanha aí o teto e o espelho lateral. E a gente vê alguns elementos aqui que, ainda que sejam bonitos e não estejam função, eles ainda deixam o carro relativamente interessante, como esse recorte aqui na lateral. Parece uma tomada de ar, mas na verdade é apenas um recurso de estilo. O Cactus chega ao mercado com um estilo realmente inconfundível. E a gente vê várias coisas legais aqui. Eu vou começar por essa assinatura aqui na coluna C, que tem o nome do carro, diferente do resto. A gente também tem esses borrachões que contornam as rodas, acompanhando esses borrachões na lateral que a Citroën chama de Air Bump, para dar um estilo diferente. Outro detalhe interessante é que, como vocês podem ver, é o teto com pintura Biton. Isso é um opcional, mas você tem aqui o teto contrastando com a carroceria e combinando com o espelho lateral e um detalhe ali do Air Bump. A gente também consegue ver, por exemplo, as maçanetas pintadas em preto brilhante, o que também é outro recurso interessante de estilo. E ainda a gente tem esse rack de teto flutuante. Não é assim em todas as versões do Cactus. As versões mais básicas, esse rack não é flutuante. Mas na versão Shine, você vê que ele tem um estilo diferente, inclusive aqui na frente com um desenho totalmente inédito no segmento. Isso porque ele é projetado para frente. A traseira do Cactus não é assim tão arrojada quanto a dianteira, mas a gente consegue ver alguns elementos interessantes aqui. Como a continuidade do teto aqui nesse defletor de ar, que dá aí um visual um pouco mais esportivo. As lanternas não têm aquele design muito arrojado, mas a gente observa aqui, por exemplo, uma pequena assinatura em LED da lanterna. Isso porque luz de freio, luz de seta e luz de ré utilizam iluminação convencional. Outro detalhe que a gente precisa destacar aqui atrás é o desenho do para-choque. Como vocês podem ver, parte do para-choque não é pintado na cor da carroceria, e isso é bom, porque esta parte é mais pronunciada. Então, caso você faça uma manobra de encostar num outro carro ou numa parede, você vai encostar justamente a parte não pintada. Assim, certamente você vai ter uma maior durabilidade do conjunto aqui de pintura, não tendo que retocar ou fazer coisas do tipo quando o para-choque é pintado na cor da carroceria. De toda forma, o conjunto aqui, ainda que não seja tão agressivo quanto a dianteira ou até mesmo a lateral, tem aí os seus diferenciais de estilo. Um ponto de destaque aqui do C4 Cactus é justamente a sua motorização. Isso porque ele vem equipado com motor turbo 1.6 THP, que significa Turbo High Pressure ou turbo de alta pressão, que entrega até 173 cavalos de potência no etanol. Na gasolina são 165. Esse aqui, pessoal, é aquele motor que foi desenvolvido em parceria da PSA com a BMW. Aliás, a BMW usou esse motor durante algum tempo, tanto na série 3 quanto nos seus modelos da Mini. Assim a gente consegue ver um motor bastante moderno aqui. Isso porque ele tem injeção direta de combustível, duplo comando variável e comando acionado por corrente, o que dá mais durabilidade e menos manutenção. Esse motor aqui, além de moderno, ele é bastante eficiente, porque ele também consegue entregar um torque muito bom. O torque máximo dele é de 24,5 kgfm, e isso tudo a partir de apenas 1.400 rotações.
Esse motor está associado a uma caixa automática de 6 marchas, fornecida aí pela Aisin, uma das melhores fornecedoras que existe aí no mercado brasileiro. Assim, esse motor com essa caixa no Cactus, que é um modelo relativamente leve, justamente por vir de uma plataforma de veículos compactos aí da PSA, consegue entregar um desempenho muito convincente. O Cactus pesa apenas 1.214 kg. Assim, o 0 a 100 é feito em impressionantes 7,3 segundos, marca que supera muitos carros até dito esportivos no mercado brasileiro. E a velocidade máxima de 212 km por hora. Dessa forma, temos o Cactus na versão Shine, o crossover com o melhor desempenho do mercado brasileiro. Como o Cactus é um carro de muito bom desempenho, aliás, o melhor do segmento, ele tem que ter um conjunto que seja compatível com tudo isso. Assim, ele vem equipado com um pneu de performance boa. Isso por quê? Temos um 205/55/17, um pneu que, vamos dizer assim, é relativamente esportivo. Outro detalhe, o carro também vem com um programa de estabilidade eletrônico nessa versão. E junto com o programa de estabilidade, você também tem o sistema de auxílio de partida em rampa, que mantém o carro freado até que você acelere na rampa por 3 segundos para o carro não escorregar para trás. Agora, um diferencial do Cactus é que ele é um dos pouquíssimos da categoria que traz freio a disco nas 4 rodas, sendo ventilado na dianteira e rígido atrás. Isso, para quem vai fazer um uso mais intenso do carro ou até mais esportivo, pode sim fazer diferença em frenagens sucessivas. Outro diferencial muito interessante aqui do C4 Cactus é justamente aquela câmera que vai ali na base do retrovisor filmando a pista. Ela tem várias utilidades: o alerta de saída de faixa e o alerta de colisão frontal. Só que junto com o alerta de colisão frontal, ele tem um sistema de frenagem automática. Como é que funciona isso? Aquela câmera tem condição de reconhecer pessoas e até mesmo veículos. Assim, se o carro estiver até 30 km por hora, no caso de pessoas e veículos, ele pode efetuar uma parada total, evitando a colisão. Não quer dizer que sempre efetuará a parada, mas ele pode até efetuar essa parada. Se o carro estiver abaixo de 60 km por hora e ele conseguir identificar uma pessoa, ele vai conseguir fazer a redução de velocidade em até 22 km por hora. E no caso do carro estar abaixo de 80 km por hora, ele vai conseguir fazer a identificação de um veículo e a redução de velocidade de até 22 km por hora. Como a gente pode ver, esse recurso pode ser muito importante, principalmente quando o motorista estiver um pouco distraído. Outro ponto aonde o C4 Cactus faz muito bonito é dentro das suas funções legítimas de crossover. Para quê? Saltar lombada, subir e descer guia, atravessar buracos mais fundos. E tudo isso por quê? Vamos a alguns números interessantes. Ângulo de ataque, 22 graus. Um número bastante expressivo. A altura em relação ao solo, aqui ele vai muito bem, 22,5 centímetros. E o ângulo de saída, 32 graus. Assim, ele tem uma mobilidade realmente muito interessante para superar esses tipos de obstáculos sem ter muito problema. Quando a gente fala de equipamentos, a gente percebe que o Cactus aqui nessa versão, ele traz câmera de ré. Mas um detalhe interessante, nós não temos os sensores de estacionamento. Assim, você tem que ficar prestando atenção na imagem na hora que você vai fazer qualquer tipo de movimento. Isso porque ele não vai te dar um sinal sonoro quando você se aproximar ou de uma parede ou de um poste. Você pode acessar o porta-mala do Cactus de duas formas. Você tem a chave com telecomando com o botão de abertura ou um botão de junção elétrica aqui que você pode abrir o porta-malas. Aqui a gente vê um espaço que não é assim muito bom. São apenas 320 litros. E por que apenas? Quando a gente olha para o resto dos concorrentes na categoria, temos vários modelos aí passando de 400 litros de capacidade. Ainda assim, a gente vê algumas coisas interessantes aqui, como, por exemplo, o sistema de iluminação para o porta-malas. Mas faltou aqueles ganchinhos de fixação que são bastante úteis, principalmente para sacolinhas de supermercado. Ainda que dentro do porta-malas, uma grata surpresa, porque quando a gente vem aqui no acabamento e olha o que tem embaixo, a gente percebe que nós temos um pneu que, ainda que não seja de mesma medida do pneu de rodagem, nós temos um step perfeitamente utilizável raio 15, cuja medida é 185/60. Assim, a Citroën não economizou com aquele step fininho que, quando você usa, altera a dirigibilidade do carro. Aqui na parte traseira do Cactus, a gente pode dizer que o conforto é, na melhor das hipóteses, razoável. Isso por quê? Vamos começar pela questão do entre-eixos.
São 2,60 no entre-eixos. Não é uma medida muito generosa, mas também não é o menor da categoria. Assim a gente consegue ver que o espaço do joelho ao banco da frente, a gente ainda tem algum espaço para movimentação aqui. Lembrando que nós temos o banco dianteiro ajustado para pessoas de 1,80 m. Outra coisa que favorece é o desenho do banco, isso porque ele tem um chanfro para frente que ajuda a aumentar o espaço do joelho ao encosto. A movimentação de pés também é boa, você tem um espaço aqui para ter algum conforto nesse sentido. Outro ponto é a altura em relação ao teto. O teto não é baixo, assim pessoas mais altas não vão ter problema em bater a cabeça aqui na parte superior do teto. Mas vai parando por aí as coisas mais positivas que nós podemos dizer. Isso porque o banco traseiro ele é bastante espartano, ele é reto, então você não tem assim a definição de um lugar que você está sentado. Outra coisa, faltam recursos ou refinamentos aqui atrás. Não existe descansa-braço central para apoio de braço, nós não temos nenhum porta-copos aqui no carro e a própria porta até tem um porta-objetos, mas ele é muito pequenininho, cabem poucas coisas ali. Assim, a gente pode considerar realmente o conforto aqui como, na melhor das hipóteses, regular no C4 Cactus. O C4 Cactus por dentro tem algumas coisas interessantes. Além do painel totalmente digital, a gente tem aqui uma central multimídia touchscreen. Essa central a gente já viu em outros modelos da Citroën e até mesmo da Peugeot. No caso, o C4 Lounge também já traz essa central. Mas aqui é uma diferença, porque no C4 Cactus ela não está oferecendo, por exemplo, o GPS embarcado. Assim, você tem um botão de menu onde você consegue acessar as principais funções dela. No caso de áudio, você tem AM, FM, você pode usar uma fonte, por exemplo, através de um pendrive ou ainda mesmo pela conexão Bluetooth. Você também tem aqui a função de navegação, mas essa função de navegação ela só está disponível caso você tenha aqui um smartphone, Android ou até agora já o Apple CarPlay conectado via porta USB. Então o navegador que você vai ter aqui, no caso do Android Auto, vai ser ou o Maps ou o Waze, e no caso do CarPlay, do sistema aí do iPhone, será então o Waze que acabou de ser autorizado agora. A gente também tem a função da climatização, então todo o controle do ar-condicionado é feito diretamente pela tela da central. A gente tem apenas dois botões físicos, um que serve para você colocar o ar-condicionado no máximo, caso esteja muito quente no carro, e um outro, se você estiver numa outra função da central, você tem uma tecla de atalho que vai direto para a função de climatização, assim você não precisa usar a tecla de menu da central. Você também tem aqui um menu de aplicações, justamente para você poder fazer a conexão com Android Auto Apple CarPlay. Os apps do veículo, no caso, é basicamente o computador de bordo copiado do painel principal aqui de uma forma, digamos assim, mais bonita e mais completa. E você ainda tem aqui as funções que você pode ajustar os parâmetros do veículo, né? Então aqui você pode configurar coisas relacionadas ao farol, como por exemplo, se você quer ou não os faróis de acompanhamento, aqueles que acendem embaixo do carro, a luz de neblina quando você faz curva. Se você quer ou não as luzes diurnas em LED ligadas. Você também tem funções de conforto, como indexar o limpador de para-brisas quando você engata a marcha ré. E tem ainda as funções de segurança. Aqui são aquelas funções mais específicas do C4 Cactus, que é justamente o sistema de frenagem autônoma e o sistema de alerta de atenção ao condutor. Como a gente pode ver aqui, essa central aqui ela é bastante funcional, é fácil de ser operada, mas ela não tem tantos recursos. E por que eu digo isso? Ela só tem uma porta USB, então se você tiver um celular conectado por Android Auto, você não vai poder, por exemplo, colocar um segundo pendrive para ler música. Existem centrais que têm duas portas USB. E essa central aqui também não possui entrada de CD. De toda forma, ela é bastante fácil de operar, ela está bem integrada ao sistema do carro e, digamos assim, ela é relativamente completa. Agora a gente já está aqui no Cactus, mas antes de dirigir, vamos a algumas considerações. Sistema de chave presencial, basta ela estar dentro do carro para você poder dar aqui a partida pelo botão. Não temos um lugar específico para deixar a chave, mas aqui no console central, abaixo do freio de mão, tem um espaço que é bem útil aqui para você deixar essa chave. Algumas coisas que eu quero destacar aqui dentro. A gente tem um volante bastante anatômico, inclusive forrado aqui em couro. Também é multifuncional e o volante conta com ajuste de altura e profundidade.
Cinto de segurança é fixo, nós não temos o ajuste de altura do cinto. O banco tem ajuste de altura e distância manual, mas não possui nenhum ajuste de lombar. Quando a gente fala de porta-objetos, não que o carro seja espetacular, tem o essencial. Então, na parte para frente da alavanca de câmbio, a gente tem 2 porta-copos e mais um espaço adicional ali que serve, por exemplo, para carteiras ou até mesmo smartphones. Aqui na porta nós temos um espaço bem grandão, então ele acomoda muito bem em carteira. De repente dá para colocar até mesmo um guarda-chuva pequenininho ou outros objetos maiores, até mesmo aquelas caixas de óculos de sol bem grandes, dá para acomodar ali com uma certa facilidade. Vou destacar também que na frente do passageiro, aqui da frente, a gente tem uma espécie de uma prateleira ali em cima do porta-luvas, que é bem interessante esse desenho dessa pequena prateleirazinha, dá para você acomodar algumas coisas ali também. Nós não temos descansa-braço aqui para o motorista. O que a gente tem aqui entre os bancos é um porta-objetos também, que é bem fundo, você consegue colocar algumas coisas, mas a boca dele não é tão grande, então você vai ter que colocar coisas pequenas aqui dentro. Destaco também aqui que esse carro tem um painel totalmente digital. Ele obviamente não tem ponteiros, mas falta um pouco de, digamos assim, sofisticação a esse painel. Ele é um pouco pobre no que diz respeito às grafias e até mesmo à resolução do mostrador, mas ainda assim cabe dizer que ele é totalmente digital. Outro ponto interessante aqui dentro é o sistema de ar-condicionado digital e automático, ainda que seja de simples zona. Ele é totalmente digital porque ele está integrado à central multimídia. Então o que você tem de botão físico aqui do que diz respeito ao ar-condicionado é um botão para máxima refrigeração ou um botão para você acessar o menu, e aí você faz todos os ajustes do direcionamento, velocidade e temperatura do ar-condicionado. Assim, no geral, a gente tem aqui um carro com um desenho bastante moderno por dentro. A gente ainda também pode destacar ali o espelho interno eletrocrômico. Temos aqui sistema de iluminação em LED aqui dentro, com luzes de cortesia individual e uma luz geral. Temos o para-sol com espelho, mas o pênalti aqui fica por conta justamente da falta de iluminação aqui no espelho de cortesia, item que a gente encontra em alguns outros modelos concorrentes. De toda forma, o interior é moderno e relativamente funcional. Agora é hora de dirigir aqui o Cactus. Vamos colocar aqui o cinto, lembrando que nós não temos aqui a regulagem de altura. O carro não possui sensor de estacionamento dianteiro. Na traseira, a gente tem aqui uma câmera com linhas de guia, mas essas linhas de guia não são dinâmicas, então você não sabe para onde você está indo. Você tem que acompanhar realmente a visão ali no painel. Vamos fazer a manobra aqui. Volante com assistência elétrica. Aliás, destaque, mesmo que seja assistência elétrica, ele se mostra muito leve mesmo quando a gente compara com outros concorrentes. Então vamos fazer aqui a manobra. A gente tem um bom ângulo visual aqui no modelo. Vamos nos aproximar aqui de um obstáculo, aqui de uma árvore, justamente para a gente poder ver aqui o funcionamento aqui da câmera de ré. Como a gente pode ver, ela funciona muito bem, mas não temos sensor de estacionamento lá na traseira, então você tem que realmente ficar atento aqui ao que acontece na câmera de ré. Vamos lá para o nosso teste de tachões. Vamos alinhar o carro aqui com os tachões, lembrando, roda 17. De cara, já dá para elogiar o isolamento acústico do Cactus, realmente é muito bom. Suspensão também funciona muito bem. E como a roda é 17, a gente não sabe dizer se a maciez do conjunto vem do pneu ou da suspensão ou de tudo junto, mas que o Cactus é bastante macio para atravessar esses obstáculos, inegavelmente é. E a qualidade do acabamento interno também impressiona. Vamos lá para a nossa lombada, 30 por hora, acertando aqui a velocidade. Primeira lombada, passou com total tranquilidade, nenhum barulho, nada. Foi muito fácil passar a lombada. Aliás, esse é um ponto alto do Cactus. Vamos para a segunda lombada, acertar aqui a velocidade em 30, vamos lá. De novo, passou com total tranquilidade, não raspou, não bateu, nenhum barulho aqui no interior. Agora vamos lá para o bloqueto, vamos ver como é que o carro se comporta aqui com o que diz respeito ao isolamento acústico. Muito bom também. Terceira lombada, 30 por hora. Essa aqui é um pouquinho mais difícil.
estabilidade, nem esboçou qualquer tentativa de raspar. Vamos agora para a nossa quarta e última lombada, a mais difícil de todas, 30 por hora. Super tranquilo. Realmente o Cactus se saiu muito bem nesses obstáculos no que diz respeito a acerto de suspensão e capacidade de superar a lombada sem bater ou raspar. Vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua. Lembrando que nós não temos sensor de estacionamento dianteiro aqui. Volante sempre muito leve, bastante gostoso de dirigir o Cactus. Desvirando aqui o carro. Câmera de ré funciona muito bem. Manobra bastante tranquila. Já conseguimos fazer essa manobra com outros veículos com espaço um pouco mais curto, mas o espaço que o Cactus usou não é tão maior assim. Ele tem um raio de giro relativamente bom e também a dirigibilidade urbana dele realmente é muito gostosa. Suspensão muito bem acertado, volante muito leve, isolamento acústico elogiável. Agora nós vamos pegar aqui estrada com o Cactus e detalhes interessantes aqui que a gente não precisa ligar o farol, isso porque o carro possui o sistema de Daytime Running Light. Também vou destacar que o carro está equipado com um sistema de alerta de colisão frontal e sistema de manutenção de faixa. Mas aqui, diferente de outros modelos que possuem o recurso, para você configurar essas funções, você precisa fazer isso através da central multimídia. Então o ideal é que você faça isso com o carro parado. Em ajuda à condução, você tem a função de ligar ou desligar o alerta de mudança de faixa. E em parâmetros do veículo, no item segurança, você pode acionar ali a frenagem autônoma de emergência e até mesmo configurar, se você quer que ela faça isso de uma forma mais perto, normal ou mais distante. Bom, vamos dirigir o carro na estrada e vamos ver como é que ele se comporta. Agora nós vamos dirigir o Cactus aqui na estrada e para isso algumas considerações. Primeiramente, não precisamos ligar o farol, uma vez que ele já tem um sistema de Daytime Running Light em LED. Isso aí ajuda realmente bastante. Outro detalhe, vamos aproveitar aqui para reiniciar o computador de bordo, que a gente pode usar tanto pela central multimídia quanto aqui pelo painel do carro, justamente para ver como é que fica o consumo do modelo. Então você pode fazer a reinicialização aqui pela central multimídia ou até mesmo utilizando o botão aqui do lado esquerdo do volante, aqui na haste do limpador de para-brisa, onde você também consegue reiniciar as funções do computador de bordo que aparecem ali do lado esquerdo do painel totalmente digital do modelo. Outro ponto interessante que a gente já pode destacar aqui do Cactus é que, além dele ter obviamente um câmbio automático, ele possui aqui a programação Eco e a programação Sport. Isso porque existem concorrentes que não oferecem esses programas, só o modo Drive. Aqui eu já vou acionar o modo Eco, justamente para a gente poder fazer a média de consumo de combustível. E ainda que a gente tenha aqui o câmbio automático com a posição sequencial, para isso basta que você empurre o câmbio aqui, a alavanca para o lado esquerdo para usar os comandos sequenciais. O veículo não está equipado com pedal shifts aqui atrás do volante. Como a gente sempre faz, vamos fazer aqui a velocidade em função da rotação, ou pelo menos vamos tentar fazer isso. Por quê? Infelizmente o Cactus vem com um contagiros em formato de barra gráfica de LED. E aí é que está o problema, isso porque cada LED representa 500 giros. Então você não tem muita precisão na leitura de qual é a rotação. Mas vamos lá. A 100 km por hora, a gente teria uma indicação que equivaleria ali a 1.500 giros. Possivelmente o giro deve ser maior, mas a gente não tem como saber por falta da falta de precisão que nós temos nesse barra gráfica. Um detalhe interessante aqui é que a gente tem também o controle de cruzeiro. Isso porque nós temos duas funções. Temos aquela do controle de cruzeiro, que quando você vai na estrada você pode programar uma velocidade e o carro se mantém naquela velocidade. E temos a outra função do limitador de velocidade, que inclusive nós estamos usando agora, limitando o carro em exatos 100 km por hora para a gente ver o giro. Agora eu vou usar justamente esse limitador. Eu vou programar aqui a velocidade de 120, como vocês estão vendo ali, está aparecendo ali no painel 120. E vamos ver qual é a rotação do motor. Isso de novo, se der para ver alguma coisa aqui, tá falando que a rotação é 2.000 giros. A gente não sabe se é 2.000 exato, 2.200, 2.300 ou se está bem perto de 2.500. Então realmente esse contagiros em barra gráfica
não ajuda muito quando você quer ter aí uma noção do giro do motor. Agora vamos aproveitar aqui para fazer um teste da estabilidade e dirigibilidade do C4 Cactus. Temos aqui uma alça de acesso em curva. Eu vou aproveitar até para forçar um pouquinho mais e fazer uma mudança de faixa para ver como é que o carro se comporta. Então vamos lá, vamos acessar aqui a curva primeiramente. Um pouquinho mais de velocidade justamente para ver aí o controle do veículo. Bom controle, e agora eu vou fazer a mudança de faixa. Ó, como a gente pode ver, o carro tem uma boa estabilidade, você tem uma condição de segurança muito boa, o programa de estabilidade atua bem e a suspensão também está bem ajustada, traduzindo uma certa esportividade ao modelo e garantindo bom controle ao motorista. Um recurso bastante útil aqui do Cactus é justamente o alerta de manutenção de faixa. A câmera que filma permanentemente a pista consegue identificar as faixas e te avisar quando você está comendo as faixas. Vou forçar o carro para sair da pista para o lado direito. Vamos ver o que acontece. Como vocês viram, pisca ali um ícone laranja no painel e você tem um alerta sonoro. Agora eu vou fazer isso forçando a faixa para a esquerda. Vamos ver. Mais uma vez o sistema funciona rapidamente, muito bem, indicando aí que o motorista está comendo a faixa. Outro recurso bem interessante aqui também, usando a câmera que filma a pista, é o alerta de colisão frontal. Temos um carro à frente, eu vou me aproximar dele de maneira um pouco perigosa. Vamos lá, vou acelerar contra o carro que está à frente. Vamos ver se o alerta funciona direitinho. Como vocês podem ver, ele entrou um pouquinho depois, mas ele nos dá aqui o alerta sonoro e também coloca um ícone aqui na central multimídia indicando essa aproximação um pouco perigosa. Mais um sistema de apoio que certamente pode ser muito útil em situações extremas. Vamos conferir aqui a nossa média de consumo do Cactus, com um pouco mais que 30 km rodados aqui, 31,2 km. Vamos ver como é que foi a nossa média de consumo, lembrando que a gente está com gasolina no tanque. A gente tem aqui uma média de consumo de 13,3 km por litro. Segundo o Inmetro, esse carro na estrada com gasolina faz 12,6. Então o 13,3 realmente ficou muito bom, considerando que a gente teve aqui algumas acelerações e desacelerações na estrada. A velocidade média foi de 86 km por hora, mais uma vez, considerando que tivemos algumas acelerações e desacelerações, além de respeitar limites de velocidade de 120 em alguns trechos e 100 em outros. De toda forma, a gente consegue ver que esse powertrain aqui do Cactus está muito bem acertado para o câmbio automático, com uma média que a gente pode dizer que na categoria é muito boa. Agora nós vamos fazer aqui o 0 a 100 do Cactus. Para isso, vamos primeiro apertar aqui a programação Sport do câmbio, justamente para ele ter a troca mais esportiva. E eu também vou desligar o ar-condicionado para a gente não ter nenhuma perda de potência. Segundo a Citroën, o 0 a 100 desse carro declarado é de 7,7. Vamos ver se ele repete aqui a proeza. E eu vou fazer aquela largada estolada justamente para a gente sair com o máximo de potência aqui. Então vamos lá, acelerando. O carro canta até um pouquinho de pneu aqui em primeira marcha. Realmente o 0 a 100 do Cactus impressiona. E certamente dentro da categoria de crossovers não tem ninguém para andar na frente do modelo no mercado brasileiro. Como vocês puderam ver aqui no nosso vídeo de avaliação do C4 Cactus Shine Pack, estamos falando aqui de um dos melhores crossovers do mercado brasileiro, e isso sem fazer nenhuma invenção. Temos aqui o melhor desempenho da categoria quando o assunto é motorização, tanto aceleração quanto velocidade máxima. Também não podemos esquecer que o Cactus vai muito bem na figura de crossover de verdade. O que é? Boa capacidade para atravessar lombadas, valetas, buracos, subir e descer guia, graças à sua boa altura em relação ao solo. Também tem o Grip Control lá, muito interessante para você poder selecionar o tipo de terreno que você quer utilizar.
Não podemos esquecer da segurança do modelo, alerta de colisão frontal, sistema de aviso de faixa, até mesmo itens como 6 airbags, top tether, isofix, ou seja, é realmente um carro muito completo, muito seguro e bastante moderno. E principalmente com um custo-benefício muito bom. Questão do seguro também é importante. E para isso a gente consultou lá a Multiclass Corretoras de Seguro de Sorocaba para saber como é que fica o seguro aqui do Cactus. E o que a gente achou foi um seguro aí na casa de R$ 2.800, obviamente trabalhando com um perfil que faz jus aqui a quem compra este carro. A franquia variou um pouco, ela vai de 1.800 de uma seguradora até 2.500 da outra. Obviamente aí tem que considerar os benefícios de uma e outra. De toda forma, a gente constata que o seguro não vai ser um impeditivo para quem quer embarcar no novo C4 Cactus. Bom pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, muito importante, deixa aí o seu like para a gente saber que você está gostando do nosso trabalho. Também não deixa de se inscrever aí no nosso canal, afinal de contas, toda semana a gente tem novidade para vocês. E se vocês querem conhecer o C4 Cactus de perto, inclusive fazer um test drive nesta versão aqui exatamente igual, dá uma passadinha lá nas concessionárias Citroën Notre Dame, que tem unidades na cidade de Sorocaba e Itu. Certamente lá você vai fazer o melhor negócio. E não se esqueçam, é só no Comprecar TV que vocês encontram as avaliações mais completas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.